te adorar. Aleluia, nós te damos toda a honra, Senhor. Sim, você é digno de receber, Pai. Nós levantamos as nossas mãos com gratidão, Senhor, por tudo que você fez, por tudo que você tem feito, Pai, e por tudo que você ainda fará, Senhor. Em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso louvor como aroma suave, Pai, subindo até você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Boa tarde, graça e paz. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Esse, de fato, é o melhor lugar para você estar em um domingo à tarde, iniciando a sua semana, recebendo uma boa porção do Senhor. Amém? Não pode existir um lugar melhor do que nós estarmos cultuando a Ele juntos. Amém? E eu gostaria de saber onde está você que fez aniversário durante a semana. Ou se você está fazendo aniversário hoje, nós queremos orar por você. Tem alguém? Amém? Glória a Deus. Nós temos um irmão. Tem mais alguém ou só ele? Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, nós te damos graças pela vida desse irmão tão precioso, Senhor. Nós declaramos um tempo de favor, um tempo, Senhor, onde a sua bondade, a sua fidelidade será marcantes, Pai, na vida dele, em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de avanço, um tempo de portas abertas, Senhor, um tempo onde os desejos do coração dele, Senhor, serão realizados. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse irmão tão precioso para nós, nessa data tão especial, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para ele. Tem presente da nossa igreja. Glória a Deus. Gente, ontem nós tivemos uma ação promovida pela nossa Secretaria de Missões e a gente preparou um vídeo. O vídeo está no ponto aí? A gente preparou um vídeo para que você veja um pouquinho daquilo que aconteceu ontem. Pais, irmãos, nós somos a Secretaria de Missões e nós estamos hoje aqui no Parque da Cidadania para trazer a palavra às pessoas. Nós cremos que o avivamento em Teresina já começou e nós somos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. As pessoas lá fora, amém? E essa ação, como você pode ver, ela foi feita lá no Parque da Cidadania. Tiveram um total de 54 pessoas alcançadas e 2 pessoas nasceram de novo. Olha que bênção. Você faz parte de algo grande, amém? E se você quer fazer parte das próximas ações desse departamento, ao final, você pode estar procurando o pastor William ou a Gabi, para que você saiba como participar, para que você se engaje mesmo, cumprindo o ID do Senhor lá fora, amém? Glória a Deus. E agora nós vamos de Verbo News para a gente saber a nossa programação da semana. Primeiro de março, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema. E nesse período,
A matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique está aberta ao público e você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas e com desconto de 10%, mas essa condição especial encerra amanhã. Aproveite, faça a sua matrícula e tenha a sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Sábado nós temos uma programação imperdível para a galera que vive intensamente para o Senhor. É o VIPs lá fora, um tempo de comunhão, descontração e muita emoção nas partidas de vôlei. Será no Clube do Vôlei às 19h30. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Do mundo, o Rema, queridos, ainda está com as matrículas abertas, né, e está com 10% de desconto. Olha que bênção. Você que ainda não faz parte do Rema, você precisa estudar 2 anos nessa escola, queridos. Eu tenho certeza que a sua vida ela vai ser afetada e você pode dizer que você vai ser um antes do Rema e outro depois do Rema, amém? Isso não é algo que é padrão de todas as pessoas que fizeram o Rema dizer. De fato, é o que a palavra faz, ela transforma a nossa vida. E não tem como você ser uma pessoa, a mesma pessoa quando começou e a mesma pessoa quando terminou. Você é infinitamente melhor do que quando você entrou nessa escola, amém? E aí está com 10% de desconto, mas esse desconto só vai até amanhã. Então você precisa correr, você precisa ser rápido, amém? E aí, amanhã nós temos também a nossa primeira matéria do ano, iniciando, né? Sexta-feira nós tivemos a nossa aula inaugural. Samaria André esteve aqui, ministrou para nós. Foi uma grande bênção. Você que não conhece a escola, você ainda tem a chance de vir amanhã, na segunda-feira, porque essa matéria, essa primeira matéria vai ser aberta ao público. Olha que bênção. É o Senhor querendo te alcançar mesmo de todas as maneiras. Amém? E o nosso pastor vai ser o professor dessa primeira matéria, a autoridade do crente. Queridos, essa matéria é sensacional, é maravilhosa. Essa matéria ela vai te impactar, eu tenho certeza que vai te impactar logo na primeira aula. Então, amanhã vem, né, traz alguém com você. Você que é graduado, eu quero te convocar, não te convidar, mas eu quero te convocar a estar conosco aqui amanhã. E que você não venha só, que você possa trazer alguém que não conhece essa escola, mas que precisa ter a vida afetada por essa palavra. Que você traga essa pessoa, né, para que ela possa provar. Eu costumo dizer... queridos, que uma coisa, quando ela é muito boa, quando ela é maravilhosa, quando ela marca a nossa vida, ela muda a nossa vida, nós precisamos compartilhar com outras pessoas, amém? A gente não pode ficar só para nós. Então, é o nosso dever fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas, fazer com que essas pessoas estejam aqui, sentadas toda segunda, toda quarta e toda sexta, recebendo essa palavra na veia. E você pode ser esse canal para mudar a vida dessa pessoa, amém? Então, se compromete com isso, se compromete em trazer alguém com você. Essa disciplina vai ser aberta, né? O nosso pastor Fábio Henrique vai estar dando.
E amanhã encerra-se também esse super desconto. Então, ao final, você pode passar lá no balcão de informações, já fazer a tua matrícula, garantir os teus 10% de desconto. Amém? E amanhã vem com expectativas para essa aula. Onde estão as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está aqui, olha, eu nem precisei pedir para levantar a mão, glória a Deus. Você pode ficar de pé? Sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui. Você que está perto já sabe o que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus, temos muitos visitantes, sejam muito bem-vindos. É uma honra e uma alegria ter cada um de vocês aqui, amém? Ao final, nós preparamos uma sala para te receber, para te conhecer um pouco melhor, né? Vai ser algo rápido, mas é para que você saia daqui marcado pelo nosso amor. Então, ao final, eu vou estar conduzindo você para essa sala, ou o ministro da palavra vai falar, amém? Mas sejam muito bem-vindos. Se você não congrega, se você não tem uma igreja para congregar, esse é um lugar que você pode crescer, frutificar. Amém? Nós estamos aqui com as portas abertas e do nosso coração também para te receber. Mas se você já congrega em algum lugar, manda um abraço para o seu líder, para o seu pastor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas, gente, para os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Esse é um momento que nós precisamos também estar animados, esperando mesmo por esse momento para acontecer, para que a gente venha devolver ao Senhor com o nosso coração grato, né, de tudo aquilo que Ele faz chegar nas nossas mãos. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar a respeito de dízimos e ofertas, eu sempre falo a respeito disso, né, que tudo aquilo que chega nas nossas mãos, queridos, chega porque o Senhor faz chegar. E eu sempre repito isso porque nós precisamos ter essa consciência. Sabe, quando o diabo soprar nos seus ouvidos de que você não pode dar, porque certamente vai faltar, você tem que dizer para ele, certamente não faltará, porque não é você que me provê. Vem do Senhor. Ele é a minha fonte inesgotável, e é inesgotável, queridos. E lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, você pode abrir lá. Lucas 6, no versículo 38, existe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para nós, e já está nas nossas mãos, amém? E diz assim, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Somente até aí. Deus, Ele tem uma medida além da margem para mim e para você. E ela chega nas nossas mãos todos os dias. E ela chega, queridos, para um propósito. Ela chega para que nós sejamos generosos, ela chega para que nós sejamos esse braço forte no reino de Deus, na vida dos nossos irmãos. Então, quanto mais você se dispõe a cumprir esses princípios, dizimando e ofertando, com o seu coração alinhado, crendo que a sua fonte é o Senhor, tendo essa consciência de que tudo aquilo que chega nas suas mãos, chega porque Ele faz chegar e chega para um propósito que é além de você, amém? Que é para que você seja mesmo generoso em um novo nível, um nível abundante. Muito mais vai chegar nas suas mãos. Amém? E nós não devemos fazer isso nem por tristeza, nem por necessidade, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. Então, eu quero convidar você a separar o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos aí algumas formas de você fazer isso, né? Os envelopes que estão nas cadeiras, você pode fazer isso através de espécie. Lá atrás a gente tem as tesoureiras. Está confirmado lá. Lá atrás nós temos as tesoureiras, que você pode fazer isso através de crédito e débito. E nós temos o Pix também aqui atrás. Amém? Você que está em casa também pode ser participante desse momento. Acredito que já está aparecendo para você aí as contas, o QR Code. O que você não pode fazer é ficar de fora, queridos. O dízimo e a oferta é um princípio estabelecido pelo Senhor para nos abençoar. E hoje você não tem mais desculpa de dizer como vai fazer, porque nós temos diversas formas, amém? O que a gente precisa fazer é alinhar o nosso coração e confiarmos no Senhor. Amém? Glória a Deus. E hoje você também tem a oportunidade de semear no projeto Bem na Hora. Então, quando você vier aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta, você também pode estar semeando no projeto Bem na Hora, que também faz parte da nossa igreja, saindo das quatro paredes, assistindo alguns irmãos e as pessoas da nossa comunidade também. E você faz parte disso. Amém? Glória a Deus. Vou te dar um tempo para você separar. Deus é bom. Separa aí essa
Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus. Você pode levantar o seu envelope, você que vai fazer por meios físicos. Se você for fazer por meios digitais, pode levantar a sua mão, nós vamos orar e você vai vir aqui com o seu coração grato e feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar nas suas mãos. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas. Pai, nós declaramos um tempo de portas abertas, um tempo, Senhor, de favores incomuns, onde nós teremos, Pai, o nosso coração cada vez mais generosos para te dar, para devolver a você, para ser esse braço forte no reino de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos fazer, Senhor, esse ato, né, de gratidão a você, em nome de Jesus, nessa tarde. Vem com alegria. Chegando de repente, eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és Senhor, tu de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é o início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado és, tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos
que só Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós queremos levantar as nossas mãos santas em louvor, em adoração, em rendição ao Senhor nessa tarde, Pai. Nós queremos te dar aqui o nosso melhor culto. Queremos dizer que o Senhor é digno das nossas vidas, o Senhor é digno, Pai, das nossas finanças, o Senhor é digno do nosso coração rendido, o Senhor é digno de tudo que nós temos, Pai, de tudo que nós somos. E nós estamos aqui para te louvar, para te cultuar, para te engrandecer nas nossas vidas e através delas. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a adoração do teu povo, que possa subir ao Senhor como um aroma suave, como um sacrifício agradável a Deus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a você, Senhor, nessa tarde. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós mais queremos nas nossas vidas. Nós queremos, Pai, experimentar de níveis mais profundos em te conhecer, em nos relacionar com você, Senhor. Você é maravilhoso, nós te amamos. O Senhor é livre aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Você pode sentar, mas vai sentando e falando aí com o irmão maravilhoso que está do seu lado. Fala com quem está atrás de você, talvez você ainda não ouviu. Fala com quem está à frente. Gente, obrigado, vocês podem sentar. Esse é um lugar de comunhão, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós estamos aqui hoje para celebrar essa grande festa, né, que é a ceia do Senhor, amém? E eu queria ler esse texto, né, que fala sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. No verso 17, diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A gente vai ler até aí. Como eu disse, né, nós estamos aqui nessa tarde para celebrar essa grande festa, amém, querido? Ceia não é funeral,
Ceia não é o enterro de Jesus, amém? Ceia, ela é um memorial da nossa aliança. Você vai lembrar lá da matéria do Rema Aliança de Sangue, que você estudou cada uma das alianças e todas elas tinham um memorial. Qual era a função desse memorial? Trazer a memória, né? Trazer a lembrança, trazer aos pensamentos aquilo que era a aliança vigente com o Senhor. E não é assim diferente com a ceia. Jesus disse: vocês têm que fazer isso em memória de mim, em memória da minha obra redentora. Ele morreu, mas também ressuscitou. E a ceia, ela fala sobre essa obra completa, né? Fala sobre essa redenção, fala sobre perdão de pecados, fala sobre cura para o corpo físico, para a alma, fala sobre um sangue que foi derramado, que está representado aqui pelo suco de uva, esse sangue que tirou, que remiu o pecado da humanidade, amém? E erroneamente as pessoas atrelam a prática de ceiar, né? Se fazer participante desse memorial da nossa aliança com um tema bíblico chamado de santificação progressiva, né? Assim, o que é a santificação progressiva? Quando você nasceu de novo, você foi feito santo, separado do mundo, mas nós temos uma capacidade, nós temos uma missão de nos santificarmos, nos apartar daquilo que é errado, nos apartar do pecado. Tudo isso é lícito, tudo isso é bênção, é bíblico e é para ser praticado. Mas as pessoas atrelam o praticar, o participar da ceia a essa santificação progressiva, mas não é isso que a gente acabou de ver no texto. Como assim as pessoas atrelam? Porque tem gente que deixa de ceiar porque cometeu algum pecado no dia ou durante a semana, né? Assim, você já viu isso acontecendo em algum lugar, mas você está aqui e talvez você já saiba disso, mas se não sabe, ceia não tem a ver, irmão, com o que a gente faz ou com o que a gente deixa de fazer. Amém? No que diz respeito à santificação progressiva. Isso não é desculpa para a gente pecar, isso não é liberdade para nós pecarmos, porque em outros textos, a Bíblia, o próprio Jesus nos advertiu que nós devíamos nos santificar. Você está comigo? Mas nesse texto em específico, ele não está falando sobre essa santificação progressiva. A ceia do Senhor, esse memorial, apesar de Paulo estar trazendo aqui uma repreensão, você concorda comigo que aqui o apóstolo está repreendendo as pessoas daquela igreja? Afinal de contas, as cartas, elas têm sempre esse cunho de orientar, né, de exortar, de corrigir. Cada uma das cartas, você vai ver que ele traz ali orientações, direções, e não é diferente para a igreja aqui de Corinto. Agora, não é interessante porque todas as igrejas, elas ceiavam, todas as igrejas ceiavam. Em todos os locais tinha ceia, porque aquilo ali era uma ordem de Jesus. A ceia não foi um pedido, amém, querido? Jesus disse que nós deveríamos fazer isso, é uma das ordenanças de Jesus. Juntamente com o ID, juntamente com o batismo nas águas, nós devemos ceiar. E aí não cabe a um rito religioso de ser uma vez por mês. Aprove ao Senhor que nós fizéssemos, né? Uma vez a cada mês, no primeiro domingo do mês. Mas ceia, se você quiser fazer todos os dias, desde que esteja reunido com a igreja, porque ceia não se faz sozinho, amém? A gente está falando sobre algo que é discernir o corpo de Cristo, como nós lemos aqui. Então não existe ceia sozinho e isolado. Se você está fazendo aquilo ali, irmão, não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala sobre comunhão do corpo. Jesus fez a ceia a primeira vez, ou a celebração da Páscoa, juntamente com os seus discípulos, né? Paulo aqui a igreja estava se reunindo para ceiar. Agora, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Porque provavelmente, ou com certeza, todas as igrejas tinham ceia. Mas a única carta que Paulo escreve falando sobre ceia é a carta aos Coríntios. Por quê? Porque eles estavam fazendo da forma errada. Lá em Efésios tinha prática de pecado? Com certeza tinha. Lá em Romanos tinha ceia. E nenhuma dessas cartas ele disse: se você está em pecado, não coma a ceia do Senhor, porque você vai estar comendo juízo. Ele não disse isso para nenhuma das outras igrejas. Mas para esse pecado em específico, de não discernir o corpo, Paulo escreve, né? Ele disse: olha, nisso que eu vou escrever para vocês, eu não vos louvo. Então, o que estava acontecendo naquela igreja? A ceia, querido, não era bem como ela é hoje, né? Que a gente tem um momento específico, o diaconato vai distribuir o pão, o suco de uva. A ceia, ela era mais parecida com um momento de ter
várias coisas para comer ali e ter comunhão uns com os outros, sentar à mesa para ter comunhão. Não era bem organizado como é hoje, né? Então você vai ver que o apóstolo relata que tinha gente que comia, chegava primeiro e comia toda a comida, ao passo de que quem chegava depois tinha fome. O que é isso? Eles não estavam esperando uns pelos outros. Tinham pessoas com um poder aquisitivo maior, e eles eram mais favorecidos no que diz respeito à comida do que os pobres. O que é isso? Eles estavam comendo sem discernir o corpo. Ali haviam facções, divisões. Então Paulo traz uma instrução, né? Ele traz coisas aqui bem específicas sobre discernir o corpo. Ele diz, no quesito de discernir o corpo, vocês precisam se examinar. Porque vocês podem estar fazendo qualquer coisa, menos comer na ceia do Senhor. Aí ele diz, é por causa disso. Disso o quê? Não discernir o corpo. Em que quesito? Uns comerem na frente uns dos outros, um comer mais, o outro comer menos. Tem gente que nem come, tem outros que se embriagam. Lá na frente o próprio apóstolo diz, rapaz, se você está com fome, então come em casa. Porque aqui não é para matar a sua fome, aqui é para você ter comunhão com o corpo. Amém? Ele estava alertando para aquela realidade que estava acontecendo ali. Ele disse, olha, é por causa disso que existem muitos doentes, alguns estão dormindo, né? Aquilo ali fala sobre algumas pessoas que morriam, e o próprio apóstolo Paulo estava atrelando a morte dessas pessoas a essa prática errada que estava acontecendo na igreja. Amém? E tem gente que acha que isso fala sobre essa santificação. Eu pequei, e aí eu não vou poder participar da ceia, porque senão eu vou adoecer, ou eu vou morrer. E isso é um entendimento incorreto, isso é um entendimento errado. Você não deve deixar de participar da ceia por conta de práticas pecaminosas. Pelo contrário, você deve se examinar no quesito corpo de Cristo, no quesito comunhão com os irmãos, e aí você faz essa avaliação, você precisa talvez se arrepender, e aí sim você participa da ceia. Mas o pecado, a prática do pecado não pode te impedir de participar da ceia. Amém, querido? Por que eu estou falando sobre isso? Né? Eu queria chamar a sua atenção para esse discernir o corpo. Porque esse discernir o corpo fala sobre andar em amor. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Eu quero falar sobre o amor do tipo de Deus, sobre nós andarmos em amor. Amém? Ceia tem tudo a ver com isso. A gente aqui esquece. A gente aqui esquece de se preocupar, ou de se ocupar, ou de pensar na pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Amém? Você já andou em amor hoje com essa pessoa que está aí do seu lado? Você já perguntou se ela almoçou, se ela chegou bem aqui, se ela dormiu bem, se ela está sentindo alguma dor no seu corpo, se ela quer alguma oração? Amém, irmãos? Isso é ser corpo, querido, isso é ceia, isso é comunhão, é para isso que Jesus estava chamando a atenção daqueles discípulos quando fazia isso. Ele dizia, olha, vocês têm que trazer à memória a minha obra, e a minha obra foi para construir um corpo. Um corpo fala sobre uma unidade, fala sobre esse amor, amém? Então ceia tem tudo a ver com o irmão que está aí do seu lado. Ceia tem tudo a ver com quem está atrás de você, com quem está à sua frente, com os pensamentos que passam na sua cabeça sobre essa pessoa. Aí eu digo, se tiver algo errado nisso aí você deve se preocupar. Se tiver algo errado nisso que a gente julga que é algo bobo, porque a gente se preocupa assim, rapaz, se eu matei essa semana eu não posso participar da ceia. Se eu adulterei essa semana, então eu não posso ceiar no domingo. Mas se eu falei mal do meu irmão, não tem problema nenhum. Mas o texto está falando exatamente desse ponto. Se a gente pudesse ser radical nas palavras, a gente poderia aqui dizer que outros pecados não poderiam te tirar da participação da ceia. Mas falar mal do irmão, sim. Não considerar o irmão, sim. Fofoca pode te tirar da ceia. Raiva, ira de pessoas deveriam nos tirar do participar da ceia. Amém? Nós não devemos deixar de participar. Você vai ver o apóstolo Paulo, você viu comigo que ele disse, olha, o homem deve se examinar. Vocês aí em Corinto que estão errando nisso, devem se examinar e depois disso, comer. Não tem resultado de exame aqui. Se o exame deu positivo ou negativo, você come ou deixa. Não, ele disse, se examine para que você possa discernir o corpo
E aí, mesmo que esteja errado, você vai se ajustar, mas não vai deixar de participar da ceia. Você vai comer do pão e beber do cálice. Não foi assim que ele disse? Mas ceia, irmãos, fala sobre isso, fala sobre esse amor, né? Nós somos uma igreja da Palavra da Fé, nós nascemos do movimento A Palavra da Fé lá nos Estados Unidos com Kenneth Hagin, Oral Roberts, aqueles grandes homens, e nós temos uma visão e uma missão como Verbo da Vida. Isso fala sobre fé. Parte da nossa missão é alcançar, é levar a Palavra da Fé para todas as pessoas, para todas as nações e do mundo, no Brasil e no mundo, não é assim? Mas tem uma segunda parte. Nós vamos levar a alcançar as pessoas com a palavra da fé e o amor. Se você pegar toda a obra de Kenneth Hagin, você vai ver que ele ensina sempre sobre fé, mas ele sempre fala sobre o andar em amor. Porque a falta do amor, irmão, é o que muitas vezes pode tirar a sua fé de operação. É muitas vezes a motivação e o motivo pelo qual a gente confessa, a gente tem uma boa confissão, a gente tem o pensamento adequado, a gente está meditando na palavra, mas parece que as coisas não acontecem, é porque está faltando combustível no tanque do nosso carro. Inclusive, Marcos, no capítulo 11, no verso 23, o texto que você já conhece aí, decorado, já sabe, né, que fala sobre transportar montes, aquele que disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você sabia que depois do verso 23 e depois do verso 24, o texto continua? Aquilo ali é a base da fé do nosso ministério. É o que levantou o Kenneth Hagin do leito de enfermidade. Mas aquele texto, irmãos, ele continua. E Marcos, no capítulo 11, no verso 25, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É interessante esse texto. Quem está falando isso aqui? Jesus, amém? Se na sua Bíblia aí tem a letrinha vermelha, é porque provavelmente é Jesus que está falando isso aqui. Com certeza é Jesus que está falando isso aqui. E ele está atrelando uma condição de Deus perdoar ofensas com você perdoar também ofensas. Com você também liberar esse perdão. Amém? Como se tivesse condicionado uma coisa a outra. Se eu não perdoar, como é que eu vou esperar que Deus também me perdoe? Não é assim? Jesus está dizendo isso. Se tendes alguma coisa contra alguém, e ele diz alguma coisa, ele não diz se for grave. Se for qualquer coisa, da menor a maior, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mas muitas vezes a gente tem a mente cauterizada, né? Achando que pode errar, pedir perdão a Deus, e aí Deus me perdoa, Pai, você é maravilhoso, você me perdoa, e aí o irmãozinho vem, pisa no meu pé, e eu maltrato ele, e eu não me arrependo daquilo, eu não peço perdão a Deus e ao meu irmão por aquilo que eu cometi. E esse pecado, e eu quero dizer para você, isso é pecado, amém, irmão? Deixar de andar em amor é pecado, você está comigo? Você viu aqui na ceia que os irmãos, só porque um comia mais do que o outro, só porque um comia na frente do outro. Quantas vezes a gente não sai, né, e tem aquele irmão esgalamido que não espera nem a oração, já está ali comendo, já está ali na frente, já quer comer mais, quer comer rápido, quer para dar tempo de comer o próximo ali. Eu sei que é sem intenção, é sem maldade, mas Paulo diz que é por causa de atitudes assim que tinha gente morrendo na igreja. É assim que diz o texto ou não? O meu é. E aí ele diz, né? Mas se perdoardes vosso Pai Celestial, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É bom ou não é, irmãos? Você errar por algum motivo e saber, né, baseado lá em 1 João, capítulo 1, no verso 8, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso, isso é a misericórdia de Deus, isso é a graça de Deus que encobre uma multidão de pecados. Amém? Mas será que também não é maravilhoso a gente perdoar as ofensas que são cometidas contra nós? E a gente também prestar atenção se nós não somos quem está ofendendo o nosso irmão.
Eu já ouvi até gente falar assim, rapaz, eu perdoo, mas eu não quero mais falar com aquela pessoa não. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Você já ouviu alguém dizer isso? Tomara que não tenha sido você, amém, querido? Mas imagina, Deus olhar para você e você vai orar, e ele dissesse, olha, eu te perdoei ontem, mas eu não quero mais conversar com você. Eu não quero mais nem te ver, eu não quero mais nem que você passe por mim. Eu te perdoei, mas não fale comigo não. Você acha que Deus faria isso? Você acha que esse amor combina com o amor do tipo de Deus? Eu acho que não. E a gente só deve fazer, irmãos, assim como Ele faz. Nós somos cristãos, e cristão significa como Cristo, um pequeno Cristo. Então a sua forma de andar, viver e fazer todas as coisas na sua vida deve ser assim como Ele fez. A baliza da sua vida é Jesus. Não é qualquer coisa, amém? A nossa baliza, irmão, é alta, o sarrafo é alto. Jesus fez, eu faço. Jesus não fez, eu não faço. Amém? Amém. Lá em Gálatas, né, a gente falou um pouco aqui sobre o amor e a fé. Lá em Gálatas ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, Gálatas 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Ele está dizendo assim, olha, práticas religiosas, circuncisão, incircuncisão, para Deus não interessa nada. Não interessa o tanto que você ora, não interessa o tanto que você serve na igreja. Tudo isso é bênção? É bênção. Mas no que diz respeito à fé operar, isso aí está alheio, está fora. Agora, como é que as coisas acontecem? Através da fé. E como é que a fé atua? Pelo amor. Eu disse agora há pouco que é como se você estivesse confessando, né? O princípio da fé é a gente falar. Aquele que disser, crendo no coração e não duvidar. É assim? E às vezes a gente está lá, irmão, a gente está pensando certo, falando certo, o coração cheio da palavra, e as coisas parecem que não acontecem. E aí tem um último recurso ali para a gente olhar, que é o amor. E provavelmente muitos de nós, ou todos nós, falhamos nisso. Mas aqui diz que a fé, ela atua pelo amor. É como se, eu gosto de dar esse exemplo, é como se fosse um carro, né? É como se a sua vida ali fosse um carro e você vai botar aquele carro para pegar. Quem já botou um carro para pegar na chave sabe como é. E aí aquele ato de virar a chave ali é você como está confessando a palavra, falando a palavra, liberando o poder através da sua fala. É alguém que está botando o carro para pegar, está lá virando a chave. Amém? Agora você já experimentou botar um carro para pegar sem gasolina no tanque? Ele até quer dar a partida, né? Ele faz que vai, quando está quase chegando ele morre de novo. Por quê? Porque não tem combustível no tanque. O carro pega, ele atua pela gasolina. A gasolina precisa chegar no motor para o carro ligar. É assim? É como o amor. Tem gente que está virando a chave, falando, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou sarado e curado. Mas aí na menor oportunidade maltrata as pessoas, fala mal do irmão. Todos nós, irmãos, temos que atentar para isso. Eu não estou isento disso, amém? Não é porque estou falando que estou isento disso, pelo contrário. Né? Como a gente sempre diz, a mensagem quando vem, ela bate primeiro em quem recebe. É como um carro que às vezes está tentando pegar, mas não funciona, porque está faltando gasolina no tanque. A fé, ela atua pelo amor. Isso significa que sem fé, ou sem amor, não tem como a fé atuar. Não tem como ela funcionar. Amém? Ele diz exatamente isso. A fé que atua pelo amor. E é por isso que muitas vezes a fé dos cristãos não está funcionando. Não está dando certo, né? E aí a pessoa até desacredita. Rapaz, esse negócio de falar, de crer com o coração e falar com a boca, parece que não funciona muito, não. É lógico, a pessoa não está observando o conjunto da obra completo, porque não tem como ser uma fórmula matemática, amém, irmão? Isso aqui é algo orgânico, tem que ter vida, tem que ter todos os parâmetros para funcionar, tem que ter a confissão, tem que ter a fé no coração, não pode ter dúvida e tem que ter o amor no tanque para esse carro funcionar. Você está comigo? Jesus disse lá em João, no capítulo 13, no verso 34, que nos daria um novo mandamento, né? Ou que naquele momento ele estava dando um mandamento.
E ele estava falando isso aqui para judeus. João 13:34. Judeu gosta de mandamento ou não? Se tem um povo que gosta de mandamento, irmão, é judeu, viu? Se gosta de lei, de praticar lei, é judeu. E ele dizendo isso aqui para os seus discípulos que eram judeus, ele disse: olha, eu vou dar um mandamento que vai acabar com todos os outros. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui que vai tirar todo o resto de jogada. Se vocês cumprirem isso aqui, vocês vão cumprir todo o resto. Ele diz: novo mandamento vos dou. Era algo novo, o que nos diz que parece que nenhum ali sabia disso, né? Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento da sua aliança, irmãos, se resume ao amor, à prática de amar uns aos outros. Será que a gente está praticando esse mandamento ou a gente está querendo voltar para o mandamento da lei mosaica? Amar a Deus sobre todas as coisas, não roubarás, não matarás. Porque eu não mato, eu não roubo, mas o mandamento da minha aliança não é isso. O mandamento da minha aliança é andar em amor. Agora eu te pergunto, quem anda em amor mata? Não. Quem anda em amor rouba? Não. Quem anda em amor adultera? Não. Então o mandamento do amor, irmão, desfaz toda a lei, porque ela é cumprida quando a gente anda em amor. Toda a lei mosaica é cumprida quando você anda em amor. Por isso que Jesus fala, é um novo mandamento. Se vocês devem, né, amar-se uns aos outros, assim como eu vos amei. E é interessante porque no 35 de João 13 ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Tem gente que acha que vai ser conhecido como discípulo de Jesus, como alguém que andou e sabe sobre Jesus, quando profetizar, quando pregar muito bem, quando tiver uma eloquência muito boa no falar, quando souber orar bonito, quando fizer o mover do Espírito Santo acontecer na igreja. Ah, esse aí é profeta, meu amigo, esse aí é o cara, esse aí é discípulo de Jesus. Mas Jesus não disse que a gente seria conhecido como discípulo quando a gente fizesse essas coisas. Ele não disse: olha, quando vocês profetizarem, ou quando vocês curarem os enfermos, porque a maior prática naquela época era curar enfermos, né? Eles curavam cegos, mudos, eles expulsavam demônios terríveis. Mas Jesus não disse: olha, vocês vão ser conhecidos como discípulos quando vocês expulsarem demônios. Vocês vão ser conhecidos como discípulos quando vocês curarem enfermos. Ele disse: vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos quando amarem uns aos outros. Por quê? Porque parece que era só ele que estava fazendo aquilo naquele momento. Ele era o único. As pessoas iriam ver a prática de Jesus e dizer: rapaz, ele tem um amor sacrificial. Quem fizer a mesma prática, quem tiver a mesma prática, é porque andou com ele. É porque ouviu os ensinamentos dele e é discípulo dele. É isso que ele está dizendo: vão ser conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. E aí, irmão, Jesus eleva o sarrafo ao nível máximo, quando ele diz: assim como eu vos amei. Não é do jeito que você acha que deve amar. Não é do jeito que você entende sobre o amor. É como Jesus amou. Como foi que Jesus amou? Deu a própria vida. Amém, irmão? Jesus deu a própria vida, é um amor sacrificial. Se a gente viver olhando só para o nosso bem-estar, para nós mesmos, para as nossas situações e as nossas questões, e todos nós somos tentados nisso todo o tempo, todo dia, a olhar só para o nosso mundo, só para o nosso universo, só para o nosso problema, só para o meu bem-estar, só para a minha necessidade e o meu irmão que se exploda. Todos os dias você vai ser tentado a viver nesse estilo de vida. Amém? Mesmo sendo cristão, mesmo ouvindo a palavra, mesmo conhecendo a Deus, você vai ser tentado a andar assim. Isso é o que a sua carne quer, isso é o que te agrada. Amém? E é por isso que nós seremos tentados a isso, mas a gente não vive por aquilo que a gente sente ou por aquilo que nos tenta. A gente vive pela fé na palavra de Deus. Amém? Então a gente não pode viver só diante ou em volta dos nossos próprios interesses.
assim nós não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Amém? Você pode até pensar que ter esse amor sacrificial a ponto de dar a própria vida é algo extremamente difícil. Talvez você daria a sua vida pelo seu filho. Seria um pouco mais fácil, mas você daria a vida por essa pessoa que está do seu lado? Olha para ela aí, dá um sorriso. E aí, fez o cálculo, olhou e disse assim: rapaz, será que eu poderia morrer por você? Ou será que não? Glória a Deus. Mas a resposta deveria ser sim, amém, querido? Jesus disse: vocês têm que amar assim como eu amei. Jesus morreu ou não por mim e por você, que ele nem conhecia pessoalmente, por assim dizer, amém? Deus conhece todas as pessoas, antes mesmo que nasçam, depois que morrem, continuam com o Senhor. Mas, mesmo sem fisicamente Jesus ter conhecido todas as pessoas, ele morreu por elas. Ele deu a própria vida e ele provou isso ainda em vida, quando ensinou tantas vezes sobre dar a outra face, mesmo diante de calúnias, de perseguições. Essa era a forma como Jesus fazia as coisas. Amém, queridos? Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, se você tinha dúvidas que você pode ou tem esse amor do tipo de Deus, esse texto diz: se você nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de você, então há uma capacidade, há uma capacitação para a gente andar nesse amor do tipo de Deus. Amém? Ele foi derramado, né? Algo que abundou na sua vida e na minha vida. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Tem uma seriedade, irmãos, nesses textos que às vezes a gente passa por cima delas, a gente atropela, né? Porque a gente diz que conhece a Deus, a gente diz que é íntimo, que porque oramos todos os dias. Como está a nossa oração? Quanto tempo você gasta orando pelo seu carro próprio, pela sua casa própria e pelo carro do irmão? Pela casa do irmão que está aí do seu lado? Quanto tempo você passa orando pela dificuldade dos irmãos? Estou falando dos irmãos aqui da igreja. Se você faz parte dessa igreja, irmão, você tem irmãos em Cristo. Amém? Se isso não passa pela nossa cabeça e pelo nosso coração, talvez a gente não conheça a Deus como a gente acha que conhece. É o que esse texto está dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não é que Deus tem amor, irmãos, Ele não sente amor, Ele é o próprio amor. Ele é a expressão do amor, é a essência de Deus, amor. Não um simples sentimento. O amor também é um sentimento, ele precisa ser sentido, mas não é só um sentimento, é a essência de quem Deus é. Esse texto diz: Deus é amor. João, no capítulo 3, no verso 16, você já conhece esse texto, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou. O amor, né, que é a essência de Deus, amou. Como? Dando algo que para ele era valioso demais, seu próprio filho, para morrer, um amor sacrificial. Deus se sacrificou dando Jesus, Jesus se sacrificou dando a própria vida. Amém, querido? Então a gente precisa atentar para essas coisas, né? A gente falou agora há pouco sobre o ato de perdoar, que é algo tão simples. Quando alguém nos ofende, a primeira tendência é você guardar mágoas, é você ficar rancoroso, é você querer falar mal, caluniar aquele irmão, aquela pessoa que falou mal de você. Mas eu quero te lembrar que o amor, ele é perdoador. O amor, ele libera esses sentimentos ruins, ele libera aquela pessoa, né? Não é a pessoa que está presa, querido, quando você tem mágoa. Quem está preso é você. A mágoa é um veneno que você quer dar para outra pessoa, mas é você mesmo quem toma.
Porque a outra pessoa nem sabe que você está magoado muitas vezes, e aí você é que vai definhando, é você que vai se matando ali por dentro com aquele sentimento contrário. Então libera perdão de uma vez por todas. O liberar perdão, ele é primeiro uma decisão, depois o sentimento ele é alinhado. Ah, pastor, mas eu já perdoei, só tem 34 anos que eu não falo, mas o perdão já foi liberado. Se você perdoou, irmão, então esquece, volta a falar, volta a ter comunhão, volta a acreditar. O perdão fala sobre essas coisas. Deus acredita em você quando te perdoou, Deus te deu uma nova vida, uma nova chance, e que seja assim com você. Jesus disse, assim como eu vos amei. Se Ele acreditou em você depois de você ter errado, então você deve perdoar e continuar acreditando também no seu irmão, né, em quem te causou algum tipo de dano. Lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, diz assim: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, lançaram sortes. É interessante esse texto de Jesus, porque ali, irmão, ele estava sendo crucificado por algo que ele não fez. Ele estava sendo morto. Se você já assistiu aqueles filmes, já leu a Bíblia, tem a capacidade de imaginar aquilo que aconteceu com Jesus, você sabe e lembra que foi algo terrível. Jesus foi chicoteado, foi pisado, foi cuspido, apanhou, teve que arrastar uma cruz pesada e depois foi pregado nessa mesma cruz. E lá, diante das pessoas que bateram, cuspiram, chicotearam, caluniaram, ele olha para aqueles caras e diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí antes disso ele diz, vocês têm que amar assim como eu amei. Eu tenho certeza que ninguém bateu em você ainda. Talvez você está aí guardando uma mágoa no seu coração, mas essa pessoa talvez só falou uma bobagem, só disse que você estava feio, que seu cabelo estava bagunçado, que você engordou alguns quilos, que a sua roupa não está combinando, e você já começa a pensar, rapaz, quem é esse fulano aí para dizer um negócio desse? Quem é esse incircunciso? Quem é esse enviado do diabo aí para dizer um negócio desse? Você vai se ver com Deus, porque ai daquele que mexer com o ungido do Senhor. Parece que os crentes eles são muito rápidos, né, em liberar palavras de juízo, mas são pouco rápidos em liberar perdão. Às vezes é difícil liberar perdão para um irmão. Quando a gente vai lá para fora, talvez fique mais difícil ainda. E lá é que você vai ser perseguido. Às vezes é um lugar que você chega para lanchar ou para comprar alguma coisa e lá você é maltratado. Isso vai ser muito fácil de acontecer aqui com você. Não é assim que acontece? Aquela pessoa que de graça te maltrata, é rude, é ríspida, ela só está dando o que ela tem, irmão. Agora, o que você tem para dar para ela? Será que você sai daquele lugar e diz, daqui não sairá mais fruto? Aí fechar as portas, amaldiçoa o lugar. Será que quando a gente amaldiçoa um lugar, um estabelecimento, uma loja, alguma coisa, porque nos tratou mal, a gente está pensando que aquela pessoa tem filho para dar de comer? Que ela depende daquele dinheiro para viver, para sobreviver? O amor pensaria assim. Porque a palavra liberada, irmão, ela tem poder. Se você amaldiçoar aquilo que você está dizendo, se você crer com o coração, pode ser que aconteça. Amém? E aí? O amor falaria, você viu Jesus fazendo isso, Jesus amaldiçoou uma figueira, mas a figueira não estava ali atrapalhando a vida de ninguém, nem influenciar na vida de ninguém. Jesus não te chamou para amaldiçoar a vida de pessoas. Pelo contrário, Ele chamou para abençoar. Tem uma certa passagem que Jesus chega com seus discípulos e ali ele é resistido de alguma forma. E aí os discípulos dizem, rapaz, mestre, o senhor quer que a gente ore agora e mande fogo vir do céu e consumir esse povo aqui todinho? Olha aí os discípulos, né? Foi João, né, que disse isso, o discípulo do amor. Queria mandar fogo do céu para matar as pessoas. Aí Jesus repreende e diz que a missão dele não era aquela. Não era o tipo de operação que combinava com a vida dele. Mas a gente está ficando mais com o temperamento de João do que com o de Jesus. Amém? Mesmo diante de algo terrível, irmão, Jesus disse, perdoai,
eles não sabem o que fazem. Talvez isso precise voltar mais para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa boca. Esse ato de ser maltratado em alguma coisa, seja uma bobagem, seja algo mais sério, e dizer, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eu tenho certeza, como eu falei, que ninguém te bateu ainda, ninguém te chicoteou, ninguém te crucificou. E se Jesus, a esse ponto da crucificação, pôde dizer, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, então é porque é possível nós perdoarmos essas pequenas calúnias, né? Essas pequenas raposinhas, que é por causa delas que se perde toda uma vinha. Eu quero te lembrar que a gente começou falando sobre a ceia do Senhor. Você vai já participar dessa ceia. E essa ceia fala sobre esse discernir, não só o corpo, mas como você tem andado em amor com as pessoas lá fora. Como você tem sido conhecido pelas pessoas lá fora através do seu procedimento. Amém? Eu queria que você abrisse aí comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13, para a gente terminar, para a gente ir encerrando e celebrarmos a ceia do Senhor. Primeira Coríntios capítulo 13, abre no 12, um pouquinho antes, no verso 31. Todos abriram? 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que durante todo o capítulo 12, Paulo ensina sobre os dons do Espírito. Não é assim? Ele fala sobre o profetizar, sobre dons de curar, sobre os dons ministeriais. Depois disso, ele ensina sobre os dons para aquela igreja. Ele diz profecias, línguas de interpretação, cura, operação de milagres. Ele vem falando sobre todos os dons, ensinando aquela igreja sobre os dons. Agora é interessante como ele termina, porque parece que os crentes só ficam atrelados e antenados quando se fala sobre os dons do Espírito. Só que Paulo termina dizendo assim, no 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele te incentiva a procurar os dons do Espírito. A gente precisa dos dons, a gente precisa do fogo espiritual. Você está comigo? E ele diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, tudo que eu falei sobre os dons tem sua importância, é maravilhoso, mas o que eu vou falar agora é muito maior do que todos os dons que você acabou de ouvir. Por quê? Porque essa igreja aqui, você vai ver pelo contexto da carta, que eles se moviam nos dons. Eles estavam até desordenados no quesito dom. Tinha gente que profetizava, aí o outro começava a profetizar por cima da profecia do irmão, um queria ministrar a palavra em outras línguas, e você vai ver Paulo corrigindo tudo isso. Ele dizendo, quando um se levanta para profetizar, o outro se cala. O Espírito Santo não atrapalha o Espírito Santo. Amém? Amém. E aí ele termina trazendo todas essas instruções, dizendo, por causa disso, porque vocês não sabem sobre o amor, eu vou dizer para você, o amor é muito mais importante do que manifestar todos os dons do Espírito. Ele até exagera, né? Quando ele começa aqui em 1 Coríntios 13, no verso 1, ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos. Ele nem tinha falado que existe língua dos anjos. Porque tem gente que diz que a oração em línguas é a língua dos anjos, né? A Bíblia não diz isso. Amém? Amém? Mas Paulo fala aqui sobre a língua dos anjos. Tem uma língua angelical. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e também a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que é isso? São dois tipos de metais, não é assim? O que é um símbolo que retine ou um bronze que soa? Zoada. Ele diz, se você manifestar os dons, profetizar aqui durante meia hora para a igreja, tá? Fogo do Espírito, correr, virar a cambalhota e fazer de tudo, e curar todos os enfermos, e tem aqui cegos e aleijados, e eles se levantam e eles são curados. Ele está dizendo que todo esse movimento, se não estiver envolvido com o amor, é só barulho, é só zoada, é como um metal que soa e um símbolo que retine. Ou seja, o cego que foi curado, glória a Deus, graças a Deus, ele recebeu a cura dele. Agora, para mim que estou operando nos dons, se eu não tiver amor, para mim não serviu de nada.
para mim e Deus, o meu relacionamento com Ele nem aumentou e nem diminuiu, porque eu fluí nos dons. Se eu não tiver amor, é só barulho. Tem gente, irmãos, tem pregador que no púlpito é o Kenneth Reagan. Mas fora dele, é algo terrível. E eu digo isso debaixo de temor. Amém? Por quê? Símbolo que retine, um bronze que soa. Só faz zoado. Mas a essência está comprometida. Amém? No 2 ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Ele está falando sobre o profeta e o mestre. Ele está dizendo, ainda que eu profetize, ainda que eu conheça toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que eu saiba todos os mistérios que estão ocultos, que eu desvende tudo isso. Conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, aí ele fala sobre a fé, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ele está se referindo ao quê? Marcos capítulo 11, no verso 23. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, foi ou não o texto que Jesus disse, citou? Se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua, aí agora ele vem para a doação, né? Para a oferta, dízimos, ofertas. Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vai sempre ser só barulho. É o metal que soa, é o sino que tine, só fazendo barulho. Mas para a pessoa mesmo aquilo não se aproveita, porque não tem amor. Então isso fala sobre o caminho pelo qual o dom deve operar. Muitas vezes, irmãos, os dons não operam porque está faltando o amor. E às vezes operam porque Deus ama a pessoa que está sendo alcançada. Amém? Qual é a nossa motivação para muitas vezes impor as mãos sobre, por exemplo, alguém que é cego? Será que você está interessado em que aquela pessoa volte a enxergar? Ou você está interessado em ser reconhecido como o ministro que cura cegos? Porque você há de ouvir comigo que se um ministro curar um cego, o ministério dele vai bombar. Ele vai sair de um número X de pessoas que ouvem a pregação para infinitamente mais. Aí será que a intenção é realmente devolver a vista ao cego ou a autopromoção? Deus sabe o coração. Deus não se engana, irmão. Não tem como enganar. A gente às vezes até pode se enganar, mas a Deus não. Então, se não tiver o caminho do amor, pode ser que os dons não operem. E se operar, para você é só zoada, a pessoa foi alcançada, graças a Deus, mas é só um sino que está fazendo barulho. As pessoas olham, né? Se eu começar a tocar um sino aqui, todo mundo vai olhar, porque o barulho é chato, é ensurdecedor muitas vezes. Amém? Mas é só barulho. E aí ele agora vai dar os atributos do amor, né? Ele diz, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Será que nós temos sido pacientes? Ou será que na menor das bobagens, no menor tropeço do nosso irmão, a gente se ira? A gente fica com raiva, a gente perde a paciência. Paulo está dizendo que o amor, ele é paciente. Em algumas versões, e eu gosto mais dessas, dizem que é sofredor. Significa que ele não desiste, ele não se preocupa com o seu próprio bem-estar, ele está mais interessado em que aquela outra pessoa se dê bem. Ele é sofredor, ele é bondoso, ele não se vangloria, né? E ele também não se orgulha. Se vangloriar é exatamente o que a gente falou agora há pouco, sobre, por exemplo, alguém que quer operar nos dons para se vangloriar. Para dizer, rapaz, eu sou o ministro que cura os enfermos, eu sou o cara... Você já ficou perto de alguém assim, irmão? Eu já fiquei muitas vezes. Alguém que diz assim, isso aí eu sei fazer. Isso aí eu sou o melhor. Aí você fala sobre um assunto, isso aí eu sei. Isso aí é assim, assim, assim. Isso aqui eu sei também, eu sou o cara. O meu carro é o melhor, a minha casa é a melhor, eu moro no melhor lugar. Pode até ser que seja, irmão, mas ninguém está interessado em ouvir você falando sobre isso o tempo todo, não.
Sabe o que é isso? Se vangloriar, ser cheio de si mesmo. A Bíblia está dizendo que isso não acontece quando se anda em amor. No amor não existe esse orgulho. Ele é benigno, ele é bondoso, ele é paciente, ele não se orgulha. E aí ele continua dizendo, né? Ele não, no 5, ele não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Inconveniente, né? É alguém que é rude, não muito amável. É aquela pessoa que atravessa aquilo que você está falando, é aquela pessoa que te corta, que é grossa, que é inconveniente, ou que às vezes não foi chamada para uma conversa e ali ela se mete, dá a opinião onde não foi chamada. Inconveniente. O amor não se porta dessa forma. O amor não pode ser inconveniente, não deve ser inconveniente. Não procura os seus próprios interesses. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente está bem empenhado em procurar o nosso bem-estar. Se vai me favorecer, então não importa se vai ser ruim para o meu irmão. Eu estou interessado no meu próprio bem-estar. Os meus próprios interesses valem mais do que o interesse do meu irmão. O amor não se porta dessa forma. Ele não busca, não procura os seus próprios interesses. Pelo contrário, ele busca agradar mais a outra pessoa. O bem-estar da outra pessoa, desse irmão que está aí do seu lado, deve estar acima do seu próprio. Esse é o tipo do amor de Deus. Esse é o sarrafo que o próprio Jesus colocou para a gente. Amém, queridos? Ele continua, né? Dizendo, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Irar-se não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Mas quando essa ira se torna uma fala ou um comportamento ríspido, aí o pecado nasceu. O pecado passou a existir. Tem gente, irmão, que é como um palito de fósforo. Você falar a menor da vírgula errada, a pessoa já pegou fogo. O que é isso? Se ira facilmente. E a Bíblia diz que o amor, ele não deve se irar facilmente. Significa que se eu chegar aí agora e te der um tapa, bater na sua cara, você não deve se irar. Você quer que a gente faça o teste? Posso chamar alguns voluntários? Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Ele atrela as duas coisas, porque todo mundo que se ira facilmente guarda rancor. É aquela pessoa que fica com raiva, fica chateada, e aí passam-se dias daquela forma. Rapaz, tá até ficando bom, aí tropeça, aí lembra, eita, fulano disse que meu cabelo estava amarrotado. Aí aquele rancor, né? Aquela raiva, aquele sentimento, o coração acelera. Se o fulano estivesse na sua frente agora, ele ia ver uma coisa, O amor não se ira facilmente, não guarda rancor, não guarda mágoa, né? É como eu disse agora há pouco, mágoa é um veneno que você mesmo toma, né? Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Eu gosto quando ele fala sobre não suspeitar do mal, porque tem gente que é rápido em suspeitar o mal. Vê o irmão fazendo qualquer coisa, aí ó, tá vendo? O irmão está desviado. Eu vi o irmão andando ali, ele estava passando na frente do bar. Provavelmente ele estava bebendo naquele bar. Suspeita do mal. Ou às vezes o irmão passa por você e não fala, tá vendo? É arrogante, é orgulhoso, não fala comigo, só porque eu sou pobre. O pastor não fala comigo só porque eu sou assim, eu sou assado. E às vezes o pobre do pastor está tão agoniado, com tanta coisa na cabeça, que ele só quer passar para resolver o problema dele. E às vezes passou desapercebido, não por mal, mas a pessoa suspeita do mal. Rapaz, por que ele fez isso? Eu acho que ele não é uma boa pessoa, não. Isso é suspeitar do mal. A Bíblia diz que o amor não suspeita do mal. Você podia ver, irmão, era o irmão lá fazendo o que for e pensar boas coisas. Rapaz, vamos pensar que ele está fazendo o que é certo, vamos pensar que ele está fazendo o bem ali naquele lugar. Amém? O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. E essa injustiça aqui, tem muita gente que usa esse texto, né? A gente vai encerrar. Tem muita gente que usa esse texto falando sobre injustiça para dizer assim, ó, tá vendo?
O amor, ele não aguenta as coisas que são erradas. Essa injustiça aí, o amor vê as coisas erradas, ou às vezes uma falta de excelência, ou alguma coisa assim, e ele não pode tolerar nem suportar isso. Ele tem que ser duro, ele tem que maltratar quem está praticando essa injustiça. Mas essa injustiça não tem nada a ver com isso. Amém. Essa injustiça é quando alguma coisa ruim está acontecendo com o meu irmão. Ou seja, se alguma injustiça estiver acontecendo com você, eu não posso tolerar isso. E eu tenho que me mobilizar, baseado no amor, para resolver o seu problema. E você o meu. Amém? Esse deveria ser os nossos pensamentos. Se eu tenho um problema, você também tem. E se você tem um problema, eu também tenho. Isso é corpo. Isso é discernir corpo. E é por isso que ele diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se alegra com coisas boas acontecendo. Né? Como eu disse, tem gente que usa esse texto para dizer, olha, o amor não se alegra com a injustiça. O amor é bom, é paciente, mas se tem uma injustiça, ele vai para cima, meu amigo, com gosto de gás. E a gente precisa sempre voltar para Jesus. Quando a gente pensar em amaldiçoar alguém, ou dizer para o Senhor, Senhor, meu vizinho aqui, ó, todos os finais de semana bota essa música alta, está aqui me incomodando, prepara e leva. Jesus não faria esse tipo de oração, amém, queridos? É o mesmo Jesus que foi crucificado e disse, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 38, diz assim, ouviste o que foi dito, aqui é Jesus falando, olho por olho, dente por dente. O que é isso? A lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente é assim, se tu me bater, tu vai levar de volta. Se tu veio para cima, eu vou para cima de ti 2 vezes mais. Se tu falar alto comigo, quem fala mais alto aqui sou eu. Isso é lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito, era assim. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, vira-lhe também a outra. Será que você tem virado a outra face como um boxeador que leva um e quando vira a outra já vem com a mão aqui para... Jesus disse, se alguém te bater, você precisa virar a outra face. Isso aqui, irmão, não é um conto que ficou no passado, não. Ele está falando aqui na literalidade. Se alguém te bater, você não vai revidar. Você vai virar a outra face. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ou seja, se alguém te pedir algo, ou se alguém te fez alguma coisa que te causou um dano, seja ele financeiro ou de alguma forma, Jesus está dizendo, olha, se ele levou 100 reais teu e te trouxe dano, dá 200. Ele está dizendo, se ele te pediu a túnica, dá também a capa, sofre o dano. Isso é amor, amém? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Que é isso? Lei de Moisés. Isso aqui é muito fácil. A lei de Moisés, apesar de parecer difícil, era muito fácil. Porque amar quem me ama é tranquilo. Odiar meu inimigo é mais fácil ainda. Ora, mas rapaz, se vier falar mal de mim, eu falo mal de volta. É fácil. É fácil ou não é? Lei de Moisés era muito fácil. Odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Agora começou a ficar difícil. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso aqui é não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. É fácil ou não é? A lei de Moisés é fácil, agora com Jesus é mais difícil, irmão. Porque amar o inimigo é difícil.
orar pelos que vos perseguem, tem gente que ora amaldiçoando. Mas ele está dizendo assim, ó, se você foi num canto e você foi maltratado ou te causou algum dano, ora por ele. Não amaldiçoa, ora, abençoa. Se você foi em um lugar e aquele lugar ali te trouxe dano, te maltratou, não amaldiçoa, abençoa. Jesus abençoaria. Amém. Jesus viraria a outra face. Ele diz, se você ama o vosso amigo, mas odiar o seu inimigo, que vantagem tem nisso? Agora, se você ama o seu inimigo, aí sim, você começou a se parecer com um filho de Deus. Foi o que ele disse no texto ou não? Ele termina lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, dizendo assim, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa palavra sofrer é a palavra estego, significa proteção como um telhado. Lá na sua casa, quando chove, você se molha quando está dentro de casa ou não? Não é para se molhar, né, pelo menos. Mas o telhado se molha? Pronto, o amor é o telhado. Se o seu irmão está se molhando, você deveria ser o telhado sobre a vida dele. Você iria se molhar para que ele não se molhasse. Tudo sofre. Amém? Se você vem e está escalado para servir ao Senhor na igreja, e você vê que tem um irmão que está ali sobrecarregado, você diz, ei, cara, deixa eu ficar nessa escala para ti. Eu estou vendo aí que a tua vida está puxada. Eu estou precisando ser esse telhado na sua vida. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois ele diz que o amor nunca falha, jamais acaba. Sabe, eu acredito que hoje é um dia oportuno para a gente voltar a meditar sobre 1 Coríntios 13, sobre a fé que atua pelo amor. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o departamento de música, pedir para o diaconato já se posicionar para a gente celebrar a ceia do Senhor. Como eu disse, né, a ceia tem tudo a ver com o amor. Glória a Deus. Quando a gente for celebrar a ceia, nós vamos ter um tempo para fazer o exame, né, como Paulo instruiu no texto que a gente leu agora há pouco. Eu queria que durante esse exame, irmão, você não se examinasse de uma forma alheia. Vai ser rápido. Mas o nosso ajuste muitas vezes precisa ser rápido. É uma mudança de direção. Que durante os dias dessa semana, quando você tiver a oportunidade de deixar de andar em amor, que você lembre desse texto. Que você possa ler esse texto, reler, meditar sobre ele. Não só para ficar no conhecimento, mas para se tornar uma prática. Porque você foi chamado para discernir o corpo de Cristo. Amém? Você pode fechar seus olhos. Eu queria fazer um convite muito especial para você que está aqui nessa tarde e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e você quer tomar essa atitude nessa tarde, você quer fazer essa aliança com o Senhor. Se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Esse é o único pré-requisito para você participar da ceia. Se você está aqui e já nasceu de novo, então você é convidado a ceiar. Mas se não nasceu de novo, hoje você está tendo uma oportunidade. Tem alguém que quer receber Jesus como seu Senhor? Glória a Deus, todos salvos. Ou talvez você já nasceu de novo, mas esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada, e hoje você quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal aí com a sua mão. Todos salvos. O Senhor é bom em todo tempo. Nós vamos orar agora pelos elementos. Eu queria pedir para você, enquanto os diáconos forem distribuir aqui os elementos da ceia, você esperasse uns pelos outros. Essa é a instrução bíblica, né? A gente leu isso agora há pouco. Então você vai receber e você vai esperar. Se você precisar trocar o seu cálice com alguém, fica à vontade para fazer isso. Dar um abraço, um pedido de perdão. Esse é um dia lícito, né, a se fazer isso. Qualquer dia é lícito para a gente andar em amor. Amém, queridos? Você pode estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar e abençoar esse tempo. Pai, obrigado por esse tempo, por esse memorial tão precioso, tão importante. Obrigado, Pai, por esse pedacinho de pão sem fermento que representa o corpo de Cristo.
por esse suco de uva que representa o sangue da nova aliança, Pai. Nós queremos nos lembrar nessa tarde do seu sacrifício, da sua obra redentora e te agradecer por cada vida que o Senhor conquistou, por cada vida que o Senhor redimiu através do seu sangue que foi derramado. Nós agradecemos e somos gratos pelo seu sacrifício. É assim que nós oramos, abençoamos esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão distribuir, nós vamos cantar uma música e você vai esperar até que todos tenham recebido. Amém? Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça, favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, ele me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça. Ele pagou o preço da minha salvação, ele pagou o preço da minha salvação, ele pagou o preço da minha salvação, ele pagou. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria te incentivar a fazer algo nessa tarde. Eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar, trocasse o seu cálice aí com um ou dois irmãos, desse um abraço, verificasse aí como é que ele está, perguntasse se está tudo bem. Queria que você tivesse esse tempo de comunhão. Isso é ceia, amém, queridos? Isso é comunhão do corpo. Dá aquele abraço que tira toda mágoa, que tira tudo aquilo que é ruim. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vai voltando aí para o seu lugar. Aleluia. O amor cura, amém?
O amor cura toda mágoa, tudo aquilo que é ruim, traz paz, alegria ao nosso coração. Isso é a comunhão do corpo, você foi chamado para isso. Que isso não fique só nesse momento de trocar o cálice, que ao final do culto você possa dar esse abraço, você possa saber se esse irmão vai ter o que jantar mais tarde, se ele vai ter carona para ir para casa, dá uma oferta, paga um lanche para ele. Amém, queridos? Todos nós devemos atentar para essas coisas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 27, né, o apóstolo Paulo diz: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue, e ele faz isso nos instruindo a nos examinar, né? Então eu queria que você fizesse esse autoexame, como a gente falou agora há pouco. Então feche seus olhos, você não vai orar, não vai cantar, você vai se examinar. Glória a Deus. No verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com a consciência de que esse pedacinho de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar naquela cruz. Corpo esse que, sendo traspassado, trouxe cura para os nossos corpos. Eu queria que você participasse com essa consciência. Pode participar do pão. No 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança que foi derramado no meu e no seu lugar, para te curar, para te libertar, para te salvar, você pode participar. Glória a Deus. Como eu disse no início, isso aí é festa, é tempo de nos alegrarmos, e nós vamos cantar aqui uma música e você vai ter essa oportunidade de celebrar o Senhor, amém? Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo de alcançar a vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Aleluia, glória a Deus. Nem vou perguntar se você foi abençoado por essa palavra, porque certamente você foi, amém? Eu tenho algumas indicações para fazer antes de você sair. Você pode passar lá no Verbo Shop ao final e adquirir uma delas ou todas elas, amém? Vai te edificar bastante. Amor, o caminho para a vitória, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso. Como andar em amor, também, de Kenneth Hagin. E A Fé que Opera pelo Amor, de Kenneth W. Hagin. Passa lá no Verbo Shop ao final e adquire esses 3 títulos, e vão ter muitos outros lá para te abençoar, amém? Aonde estão os nossos visitantes? Você que levantou a mão quando eu falei no início do culto.
Amém? Nós temos uma sala preparada para você, como eu te falei. E lá atrás tem o pessoal do V3 que está esperando por você. Você pode ir nesse momento junto com eles. Você que trouxe o visitante pode ir também para que ele se sinta um pouco mais confortável. Amém? Uma salva de palmas para eles, gente. Glória a Deus. Quero te lembrar que as matrículas do Rema continuam abertas, com 10% de desconto até amanhã, até segunda-feira. Passa no balcão de formações, faz a tua matrícula. Se você tem interesse em abençoar alguém também, você pode estar procurando lá o nosso balcão de formações para fazer isso, amém? E está com 10% de desconto somente até amanhã. E amanhã também nós vamos ter o início da matéria desse ano, né, que é a Autoridade do Crente, com o nosso pastor, Fábio Henrique Ribeiro. Vem, traz alguém com você. Vai ser um tempo poderoso, maravilhoso, e certamente você vai ser impactado, amém? Nós temos o Verbo Café funcionando hoje com os nossos adolescentes. O Life preparou um lanche lá maravilhoso para você. Passa lá e abençoa eles, em nome de Jesus. Amém? Vão na graça e na paz. Sejam abençoados praticando essa palavra. Que essa semana seja abençoada, um tempo de portas abertas e favores em comum sobre nós, em nome de Jesus.